Bom dia, 91, bom dia. Bom dia, Stefano. Bom dia, Caetano. Bom dia, Kemily. Alex. Bom dia, Kemily. Bom dia, Rafael. Espera só mais uns 2 minutinhos, tá, galera? Para ver se chega mais gente. Está chegando aí que eu tô vendo. O pessoal tá entrando aí. Bom dia para quem tá chegando. Bom dia, Wexley. Bom dia, Rian. Bom dia, meu presidente. Tudo bom? Tudo sim, tudo sim. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Mais uma sexta-feira. Mês de julho indo embora. Agosto tá chegando aí. Passou agosto, não acaba. Ô, Wexley, posso pedir um favor? Diga. Corrige minhas provas com carinho, por favor. Eu só posso corrigir uma prova, que é a prova de geografia. Suas provas, Então, eu posso. corrige essa daí, ó, pensando bem, ali, ó, pô, estudioso. Pô, mas você é o presidente, cara. Eu posso ser mais criterioso com você. Pô, eu tô ferrado. Você é o presidente, pô. Então, o presidente é o presidente, né? Mas fica tranquilo, presidente. Eu vou ser carinhoso com todos vocês. Pode deixar. Beleza, beleza. Eu nem peguei ainda. Só vou pegar essas provas de vocês na segunda-feira para corrigi-las. Mas pode Ah, eu ficar pensei que ia tranquilo. ser hoje. Oi? Eu pensei que ia ser hoje. Não, mas é porque eu agora de manhã estou dando aula para vocês, né? E à tarde eu já tinha um compromisso agendado, mas segunda-feira eu vou lá apanhar, sem falta. Valeu? Fica tranquilo, fica ansioso não. Pessoal, olha só, vamos para adiantar logo. Semana passada até fizemos um bom dia, né, Carolina? Bom dia. Bom dia, Júlia também, que acabou de entrar. Bom dia. Bom dia. Tudo bom, meu anjo? Semana passada a gente fez. Bom dia, Letícia. Letícia também está na sala aí que eu estou vendo. A gente começou a fazer um exercício, acho que nós fizemos até o número 3. Então, o que eu vou fazer com vocês hoje? Eu vou dar continuidade ao capítulo para a gente concluir, né, esse capítulo aqui do módulo 2, porque na semana que vem, provavelmente, nós vamos estar entrando aí no módulo 3, tá? Então, assim, os exercícios que ficarem pendentes, assim que eu terminar aqui, pode começar a fazer agora aqui na sala, assim que eu terminar, né? Mas se não der tempo, vai ficar para casa, vocês terminem aí na semana que vem, a gente corre rapidinho antes de entrar no módulo 3, mas vamos tentar concluir logo tudo hoje, na medida do possível, claro que sem correria, se der ótimo, se não der, não tem problema não, que aí fica só o exercício pendente, tá bom, gente? Assim, e o que falta não é muita coisa não, tá? Eu tô lá, já vou até pedir para que vocês se dirijam no livro, lá para a página 402, onde tem assim, islamismo e sua expansão, o islamismo e sua expansão, tá? Então, por favor, Módulo 2. vocês, página 402, o islamismo e sua expansão, tá? Se dirijam para lá rapidinho, só para se orientar, né, para ficar lendo não, que eu vou falando aqui com vocês, se vocês quiserem dar uma conferida aí no livro, e é claro, quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá, gente? Primeira coisa, tem muita gente que acha assim, islamismo e muçulmano, né? Islamismo e muçulmano é a mesma coisa, né? Os termos eles estão correlacionados, mas a gente tem que tomar cuidado que eles determinam coisas diferentes, tá? O islamismo é a religião, para começar, e o muçulmano é o cara que pratica o islamismo.
porque há uma confusão muito grande que as pessoas fazem aí, colocando árabe, todo árabe é muçulmano. Não, não necessariamente, porque árabe é o cidadão daquela região do continente asiático. Árabe está ligado a uma língua, e assim, existem árabes que não necessariamente são muçulmanos, porque existem pessoas de origem árabe que acabam seguindo até outras religiões. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Há uma confusão muito grande que se faz em relação à questão de colocar tudo como se fosse a mesma coisa. Não. São termos que têm relação, porque é óbvio e evidente que no mundo árabe o islamismo como religião vai predominar, e automaticamente você vai ter um número muito grande de pessoas que vão seguir essa religião e automaticamente vão ser denominados de muçulmanos. Mas que nem todo árabe é muçulmano, tá? Porque, fique bem claro, muçulmano é a pessoa que segue o islamismo. Até porque um brasileiro, poderia ser denominado muçulmano. Por quê? Porque ele, de repente, se converteu ao Islã, passou a seguir o islamismo. A religião dele é a religião islâmica. Então, ele passou a ser muçulmano sem necessariamente ser um árabe. Tá bom? Então, isso é só para que vocês entendam essa situação. Alguma dúvida em relação ao que eu falei aqui? Alguém quer fazer alguma colocação? De repente, tem alguém na turma aí que é muçulmano, sei lá, de repente. Não, mas eu gostei dos argumentos. Oi? Não, mas eu gostei dos argumentos aí, que brasileiro pode ser. Pode, ué, mas qualquer pessoa pode ser. Não. Qualquer pessoa pode ser um brasileiro, ou de qualquer nacionalidade. Se você se converter ao Islã, você passa a ser um muçulmano, que você vai seguir aquela religião islâmica, entendeu? Então, isso é uma questão para vocês entenderem, que o muçulmano é o cara que segue aquela religião. Só que porque é só para ficar bem claro que nem todo árabe é muçulmano. O mais importante é isso. Quer falar alguma coisa, Caetano? Eu quero. Aqui Diga. é óbvio que aqui no Brasil o que tem mais, a religião que tem mais força é o cristianismo. Mas Sim. aqui no Brasil tem algum tempo para eles dessa religião? Tem algum tempo, tipo assim, aqui no Brasil, que eles... Tem. Aqui no Brasil tem várias mesquitas espalhadas aí pelo país. Se eu não me engano, na região sul do Brasil existe uma concentração muito grande de mesquitas. Eu acho que no Paraná tem sim, tem uns templos aqui onde essa galera costuma frequentar. Tem sim. Não é muito comum, mas aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano, tem também, não sei aonde. Tem espalhado pelo Brasil, mas O que é uma tem quase... mesquita? Oi? O que é uma mesquita? A mesquita é um templo. É um templo como uma igreja, onde as pessoas não vão nas igrejas católicas, igrejas evangélicas. Então, uma mesquita é um templo, onde o muçulmano vai para fazer as suas orações, para encontrar as outras pessoas. É um local de convivência, assim como as igrejas católicas, evangélicas. Entendi. Falou mesquita, pessoal, pensei que era região. Agora, depois que eu fui ligar o Você nome. pensou que fosse bairro do Rio de Janeiro? Tem um bairro chamado Mesquita. A pior parte que tem. Mas não confundam bairro Mesquita com mesquita relacionada ao islamismo, que são coisas diferentes, tá? Mas tem sim. Fala, Rian. Seria engraçado se do nada aparecesse um muçulmano ali no bairro Mesquita. Ué, mas não era aqui que era Mesquita? De repente isso Via é GPS. possível. Isso é possível. Porque se o presidente pensou em algo como isso, de repente pode acontecer, né, presidente? Então, assim, nada é impossível. Não é? Tudo é possível. Sei de nada, só sou de São Gonçalo, é diferente. Exatamente. Isso aí, né? Sou de São Gonçalo, bate no peito, sou gonçalense. É isso aí, orgulho de ser gonçalense. Muito bem. Nenhum, queria ser niteroense. Nada, rapaz. São terra boa, terra de gente braba. Vamos lá. Vamos seguir aqui, gente. Não é?
O cara tem orgulho de ser gonçalense. Esse aí é guerreiro. Gonçalense é respeitado, cara, no Rio de É Janeiro. respeitadíssimo. Então, claro, É rindo pra não chorar. Não, nasci em Niterói, sou niteróis. Minha você raiz. pode ver, você chega em Eu qualquer também. lugar, aí você fala assim, ó, eu sou de São Gonçalo, a galera fica assim, opa, aí o cara é de São Gonçalo, aí, pô, O pessoal já isso fica é com medo. O respeito, pessoal já, Tem o história pra pessoal já fica contar, com tem medo de ser história de vida, assaltado. né? é isso é respeito, É Ué. aquele o medo. negócio, né? Ué, que Tem Oi? história pra contar, né? Aquela coisa, moro em frente à praia, Não passei na é, não Valência, é, não, pô. Não tem é essa um coisa, não. município com muitas emoções, não é? Então, o X, mas não vamos tem, lá, não tem aquelas fala, casas lá que presidente. o pessoal fala assim, pô, eu moro de frente pro mar. Então, eu moro de frente pro valão. Olha só, bonito. É uma Isso, praia só que mais presidente. poluída. Presidente, quando você assumiu o cargo, porque você é o presidente daqui, mas você ainda vai ser o presidente do país. Mas E você vai ainda começar como prefeito de São Gonçalo. Então você para essas mudanças aí. Vamos lá, galera, rapidão aqui. Eu estou fazendo campanha aqui para a Rian, mas vamos voltar aqui à questão do islamismo. Com relação à religião islâmica, gente, a religião islâmica, ela, como eu falei, ela é predominante lá na região do Oriente Médio. É, ela já foi a mais importante, o mundo islâmico, o mundo árabe, é importante que isso seja dito. Já foi o centro de referência econômica, de conhecimento e político do mundo. Às vezes, algumas pessoas acham, já foi já. Vocês já devem até ter estudado aí nas aulas de história que grandes civilizações que dominaram ali não era só o mundo da época, né? Toda a região do Oriente Médio, uma boa parte da Ásia. Bom dia, Biago, está me dando bom dia aqui, bom dia. E até algumas áreas do que hoje é a Europa, vários impérios importantes se desenvolveram ali, eles se espalharam por aquela região que a gente conhece como Oriente Médio. E os árabes, eles tinham, ainda tem, né? Só que muita coisa foi perdida devido a conflitos que aconteceram e ainda acontece na região. Mas os árabes sempre prezaram pelo conhecimento de astronomia. Tem até no livro de vocês aqui, isso é verdade. Eles têm um grande conhecimento de astronomia, história, matemática, medicina. Muita coisa que começou lá a ser desenvolvida pelos gregos estava esquecida. Os árabes eles resgataram muito desse conhecimento. Então, os árabes se tornaram uma referência para o mundo. Tanto que quando os europeus começaram as expansões aí, para a questão aí do comércio, as grandes navegações, muito do conhecimento que o europeu ele passou a exercer veio do conhecimento, do contato com esses árabes. E a Europa, para vocês terem uma ideia, porque hoje, né, fala assim, o europeu dominou desde o século XIV, século XV, XVI, mas o domínio europeu como referência mesmo de conhecimento, isso só vai acontecer final século XVIII, XIX, século XX. O mundo árabe ele sempre foi visto com muito respeito e como uma referência de conhecimento para as outras sociedades que existiam no mundo aí. Então, o fato é que com o passar do tempo, os árabes começaram a ficar para trás, começaram a ficar ultrapassados, porque com o passar dos séculos, vocês aprenderam isso, a questão do conhecimento é óbvio. O conhecimento sempre vai ser importante. Agora, o que passou a ter importância a partir do século XVIII, final do século XVIII, XIX e XX, não era só o conhecimento, mas o conhecimento colocado em prática na forma de quê? Na forma de tecnologia, na forma de indústrias, e o mundo árabe ele não conseguiu acompanhar esse desenvolvimento tecnológico. Havia o conhecimento, tá? Mas esse conhecimento
ele não foi colocado em prática, não se modernizou. O certo é isso, ele não se modernizou, não acompanhou os avanços que estavam acontecendo no mundo. E a partir de não conseguir acompanhar essa modernização, o mundo árabe começou a ficar para trás em relação a isso. Ou seja, os europeus e também, né, os Estados Unidos no continente americano começaram a dominar o cenário econômico, o cenário mundial. Deixa eu ver, as pessoas se converteram a essa religião. A Matheus colocou uma pergunta aqui no chat, confesso que a pergunta era um pouco grande, eu não li. Se você puder repetir a pergunta ou quiser falar, fica à vontade aí. Mas, voltando ao que eu estava... Se as pessoas que se converteram a essa religião já sofreram algum tipo de preconceito, foi isso que ele perguntou? Sim, eu vou falar sobre isso já, com certeza, sem dúvida nenhuma, tá? Mas o que acontece? Já que eu já ia partir para esse ponto aí, né? A grande questão é que dentro do islamismo você tem grupos diferentes. Em qualquer religião é assim, né? Você tem dentro da religião católica um grupo mais conservador, um grupo mais liberal. Dentro dos evangélicos, né, você também tem isso. Tem aquele evangélico que tem um pensamento mais, assim, mais liberal também, de mais tolerância. Você tem aquele evangélico que é mais radical, que acha que é só aquela religião que é importante, que as outras têm que ser desprezadas, e com o islamismo não é diferente. No mundo islâmico, você também vai ter pessoas que acham que o islamismo ele tem que se adequar às novidades, a ter contato com o mundo ocidental, né? E você vai ter um grupo que não, que é aquele grupo que acha que não, que o islamismo que tem que ser praticado hoje é o islamismo que era praticado lá no século 13, 12, enfim. E isso aí é algo que realmente acaba criando uma divergência e, ao mesmo tempo, acaba criando isso que você acabou, que alguém, Matheus perguntou aí, que o Rian colocou, a questão do preconceito. A gente tem que entender o seguinte, eu estou lá na página 403, lá em cima, na página 403, vocês têm um texto em destaque aí, em verde, né? Tá lá assim, xiitas e sunitas. E esse texto ele serve para denominar a diferença que existe entre os grupos na religião islâmica. Os xiitas são os radicais, tá? São aqueles que acham que a religião, aquilo que eu acabei de falar, que o islamismo tem que ser praticado da sua forma mais tradicional possível. E os sunitas não. Os sunitas são aqueles que são mais liberais. Tanto que, dentro da religião islâmica, quando o mundo árabe percebeu que os europeus, que os Estados Unidos, estavam dominando o cenário político, econômico mundial, muitos perceberam que os árabes deveriam acompanhar essas mudanças, deveriam acompanhar esse processo de modernização, perdão. Só que, assim, uma galera não aceitou essa situação, e isso acabou gerando muitos conflitos dentro da região ali do Oriente Médio, e automaticamente, onde você tem conflitos, você tem dificuldade para você ter desenvolvimento, até porque, como eu falei na aula passada, a riqueza do Oriente Médio é o petróleo. E, assim, a gente viu que essa riqueza que é gerada, os frutos dessa riqueza natural, não acompanham, não conseguem atingir a sociedade de uma forma justa. Vocês viram, a gente viu na semana passada que é um grupo pequeno nos países árabes, que são ricos em petróleo, e conseguem tirar proveito da riqueza que é gerada. Então, é uma região que precisa muito de investimento de fora para tentar se modernizar mais, para ter outras formas de gerar renda, de gerar receita, de dar dignidade para as pessoas. Só que os conflitos que são gerados pelos próprios muçulmanos dentro do mundo árabe acabam espantando
esse investimento, porque é aquele negócio, eu sou um empresário, é uma área promissora, mas é uma área que tem conflito, de vez em quando acontece lá naquele país, quando eu falo de vez em quando, com uma certa frequência, guerras, instabilidade política, pô, eu não vou colocar um investimento meu num país onde você não tem estabilidade, é um risco muito grande. O empresário, o cara que faz investimento, ele não quer perder, então ele vai procurar destinos onde ele tem uma estabilidade política, uma estabilidade econômica. Isso aí acabou e ainda atrapalha, né, o, o mundo árabe em relação a desenvolvimento. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Você vai falar que o universo árabe ele chegou até chegar um pouco na África. Sim, sim. Os árabes desenvolveram assim grandes impérios e muito respeitados também, né? Não sei se vocês já viram, tem um filme, eu gosto muito desse filme. Alguém já viu aqui um filme chamado Cruzada? Júlia falou Eu- que já viu também, Carlos. Então, não sei se vocês já estudaram também Não, história. não, não, eu nunca vi, não. Ah, nunca viu Nunca vi. não, Carlos? Desculpa. A Júlia falou que já viu. Então, assim, não sei se vocês já estudaram em história as cruzadas, né? As cruzadas eram aquelas expedições comandadas aí, né, por países europeus, Inglaterra, a Inglaterra principalmente, mas a França também, mas as cruzadas ficaram muito conhecidas com a participação do rei, né, rei Ricardo, Coração de Leão, não sei se vocês já ouviram falar nele, ele era muito conhecido por participar, né, tá sempre ele era rei, mas gostava de estar na linha de frente dos conflitos, e as cruzadas eram guerras, principalmente no mundo árabe, para tentar levar o domínio do cristianismo sobre o mundo, né? E as cruzadas tinham como palco principal essa região aí do Oriente Médio. Só que, assim, era muito difícil enfrentar os exércitos árabes nesse período. Então, havia sempre um acordo de cavalheiros na época, um respeito, até durante a guerra havia um respeito entre eles. E durante um período desse das cruzadas, isso aí é com relação ao filme, mas isso é fato verídico, isso aconteceu realmente, são personagens que existiram mesmo. O grande líder dos árabes nesse período, né, um dos grandes líderes, mas esse ficou mais conhecido, que era chamado de Saladino, ele era muito respeitado, ele era inimigo, mas ao mesmo tempo ele era respeitado porque ele respeitava a religião cristã, ele respeitava os cristãos. Ele, claro que ele queria que o islamismo dominasse e fosse realmente soberano na região do Oriente Médio, mas ele respeitava os cristãos. Então, e isso aí era muito legal, que era uma forma de mostrar que aquele povo, o povo árabe, não era um povo selvagem, não eram pessoas que sem dignidade, não. E isso foi muito importante no sentido de fazer com que eles dominassem, que depois, de um certo tempo, os árabes dominaram a região toda do Oriente Médio, inclusive a cidade de Jerusalém, né, que durante séculos ficou sob domínio aí do cristianismo. Claro que depois, mais tarde, voltou para a mão dos cristãos. Hoje os judeus estão lá tomando conta, mas o mundo islâmico ele tem essa característica, que é algo que poucas pessoas conhecem. Foi o que foi colocado a questão do preconceito aí. Por quê? Porque o preconceito ele é jogado em cima de quem é do muçulmano, de achar que todo muçulmano, né, aquele cara que segue o islamismo, ele é um radical. A gente sabe que isso não é verdade. Eu já estou, inclusive, né, lá na página, já passei, estou acelerando aqui, né, lá na página 404, onde está lá assim, Revolução Islâmica no Irã. O Irã, a gente pode dizer que é uma exceção dentro do mundo árabe.
Como assim, professor, uma exceção no mundo árabe? Porque em todos os países do mundo árabe, todos os países onde a população a maioria é muçulmana, a maioria dos muçulmanos não são radicais. Em todos os países, a maioria dos muçulmanos são sunitas. São aquelas pessoas que acham que o mundo árabe deve acompanhar as mudanças que ocorrem no mundo aí. No Irã, não. No Irã, você tem uma maioria da população que é xiita, que é radical. E isso é um problema. Por quê? Porque o Irã é um barril de pólvora. O Irã ele já conseguiu, durante séculos, aí, incendiar o Oriente Médio. Porque situações que aconteciam dentro do Irã acabavam se espalhando por outros países na região do Oriente Médio. E a Revolução Islâmica foi um exemplo. A Revolução Islâmica ela aconteceu dentro do Irã, foi um período onde esses radicais dominaram o cenário político dentro do Irã, e o exemplo do Irã passou a ser seguido dentro de vários outros países, Iraque, Afeganistão, e isso era muito ruim, foi muito ruim. Por quê? Foi o que eu falei aqui, são países que não aceitavam mudanças, são países que tentavam fazer com que as sociedades vivessem de forma tradicional e arcaica. Quando eu falo países, são pessoas dentro desses países, não são os governos. No caso do Irã, o governo todo, ele queria que realmente o país vivesse de uma forma muito arcaica. Por que o Irã acreditava que isso era possível? Simplesmente porque o Irã tem grandes reservas de petróleo, tem muito petróleo. E o governo iraniano acha que isso é suficiente, que o petróleo, a geração de riqueza proveniente do petróleo, é suficiente para fazer com que o país ele consiga tudo que necessite. Isso não existe, não existe. Tanto que a população iraniana, boa parte dela, mesmo sendo favorável, né, fazendo parte aí dos xiitas, dos grupos radicais, passa por muitas dificuldades, muitas privações. É um país onde as leis são muito severas, a mulher é tratada muito mal, colocada como uma pessoa realmente totalmente inferior ao homem, submissa ao homem. Então, assim, isso aí acaba, nos dias de hoje, fazendo com que outros países tenham uma aversão ao governo iraniano. E o Irã é totalmente contra tudo que existe no mundo ocidental. O nosso estilo de vida, por exemplo, é condenado para o iraniano, para os radicais, para os xiitas. Nós todos do Ocidente, pelo nosso estilo de vida, né, estamos condenados ao inferno quando nós morremos, porque eles acreditam muito nessa questão aí, né, da vida após a morte. Na cabeça deles, a gente tem que entender a cultura dos caras, só que pra gente é uma coisa muito louca, né? Na cabeça deles, o cidadão que bota um monte de explosivo no corpo e detona aquilo e mata um monte de gente, esse cara tá salvo. Esse cara vai pro céu, porque ele tá fazendo uma coisa muito importante. E as pessoas que levam um estilo de vida diferente do deles, não, essas pessoas estão condenadas aí a queimar lá no mármore do inferno. Então, assim, é a forma dos caras pensarem, entendeu? Isso como eu falei, é o radicalismo. Em toda religião isso acontece, só que na religião islâmica, esses grupos radicais, eles acabaram criando muitos problemas e deram origem, né, esses radicais, a grupos terroristas também. O problema também, né, que não influencia só eles, né? Eles matam as pessoas, né? Às vezes gente que não tem nada a ver com a história. Exatamente, exatamente. Só que eu acho que eu já tinha até colocado isso. Iago está colocando algumas coisas aqui, depois eu te respondo, Iago, só para falar aqui, porque a observação que o Carlos fez. A questão toda é que eles acham que fazendo isso, eles estão chamando a atenção do mundo para a causa deles. Como eu falei, é o radicalismo, porque na cabeça deles, eles já tentaram o diálogo e o diálogo não surtiu efeito. Então, já que o diálogo não surtiu efeito, a única maneira do mundo observá-los, deles chamarem a atenção do mundo, é fazendo esse tipo de manifestação
entre aspas, né, de atrocidade. É óbvio e evidente, e fique bem claro, é óbvio e evidente, o mundo ocidental realmente causa muita interferência na região do Oriente Médio por uma questão econômica. Os Estados Unidos, a gente sabe que já interferiu ali muitas guerras que aconteceram lá no Oriente Médio, guerra no Iraque, guerra no Afeganistão, a gente está lá na página 405, inclusive, tem lá guerra no Iraque. As duas guerras, tanto a do Golfo, entre 1990 e 91, e a do Iraque, 2003 e 2004, teve a participação dos Estados Unidos. E os Estados Unidos também já fez guerra lá com o Afeganistão, então é um país que interfere muito. Então, eles acham que isso é algo muito... Eles ficam muito chateados com essa situação. Eles acham que as questões deles deveriam ser resolvidas por eles, e não com a interferência de outros países. Só que nos dias de hoje é aquela velha história. Você está falando de uma área onde você tem as maiores reservas da principal fonte energética utilizada no planeta hoje. Então, é óbvio, evidente que os países mais industrializados, os Estados Unidos é um deles, não querem ficar sem influência numa região como essa. Então, é óbvio, evidente que isso daí acaba batendo de frente com o pensamento dos radicais que não querem. Essa é a questão. Enquanto o islâmico, que é liberal, acha que essa aproximação com os Estados Unidos, com outros países europeus é positiva, o radical já acha que não. O radical acha que essa aproximação é muito ruim, porque não é só a questão econômica. Essa aproximação vai mudar o estilo de vida, vai fazer com que o islâmico pense de outra forma, e o radical não quer que isso aconteça. O radical quer que o islâmico continue pensando da forma como o islamismo era pensado, era levado, como eu falei, há 200, 300, 400, 500 anos atrás. Então, esse é o grande problema lá na região do Oriente Médio. Tá bom, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Iago, você quer repetir o que você perguntou, meu filho? Anteriormente? Desculpa. Ou mais alguém também, fiquem à vontade, tá? Mais alguém? Mais alguém? Ninguém? Posso continuar, então? Vamos nós, então. Vai. Vamos lá. Já tô avançando. Oi, Caetano. Eu tenho... Diga. Se na região islâmica, se uma pessoa que segue essa religião fizer o que eles mandam, tem algum tipo de punição? Com certeza. Assim, nos países onde a maioria é aquele islâmico liberal, talvez não. Mas no caso do Irã, onde a maioria é radical, em determinadas regiões do país, na verdade, na maior parte do território iraniano, é óbvio, evidente que aquele camarada que não seguir as leis do país ali ao pé da letra, óbvio que ele vai ser punido. Quantas mulheres já foram... são aquelas coisas assim, são barbaridades, coisas que... tipo de punições medievais, coisas que a gente não pode mais conceber que existem nos dias de hoje. São aquelas execuções que acontecem em praça pública, por exemplo, já aconteceu. Mulheres que eram consideradas... como é que eu posso dizer? Subversivas. Mulheres eram apedrejadas, eram espancadas até morrer. Então, assim, são situações absurdas que ocorrem no país, e é considerado normal. Entendeu? Se o cara chegar, ele achar que a mulher dele não está fazendo o que ele acha que é certo, ou, por exemplo, se ele for achar que ele está sendo traído, e se ele matar a mulher, ele está defendendo a honra dele, ele não cometeu crime nenhum. Entendeu? Então, é só para vocês terem uma ideia do tipo de situação que ocorre em determinados países, em determinadas culturas. E vai você falar que isso está errado com um cara desse, é bastante complicado. Então, assim, são situações muito complexas, mas que fique bem claro, tá? Isso não ocorre na maior parte do Oriente Médio, não. Foi o que eu falei aqui. Isso ocorre na menor parcela. Só que, infelizmente, é uma menor parcela que causa um estrago muito grande, que acaba atrapalhando
a região. Infelizmente, causa grandes problemas. Tá bom? Diga, Rian. Eu queria falar um negócio aqui, tipo, dizem não, é verdade, que lá mulher não pode ir ver jogo de futebol, a mulher não pode entrar no estádio. Muitas mulheres até, tipo, fazem o máximo pra ficar parecendo um homem pra poder assistir o jogo. Porque elas Mas não lá podem. onde? Lá no Irã, não pode. Ah, sim. Não, no Irã, sim, mas em outros países árabes, não. Tá? Em outros países árabes, as mulheres... É claro, gente, você não vai querer... Nós estamos falando de um mundo árabe. Independente de ser radical ou não, os caras lá, eles têm uma conduta, até para os homens, não é só mulher, não. Você está fazendo turismo lá no Oriente Médio. Aí, pô, se você começar a andar na rua, óbvio, lá faz calor. Aí você, vou botar uma camisetinha, uma bermudinha, sandalinha havaiana e vou sair andando por aí. Pô, você vai chamar atenção, cara. Pô, você não pode achar que você está caminhando num país onde a predominância do mundo árabe, num país árabe, na predominância lá do islamismo, você caminhando, fazendo turismo, é uma coisa que você estivesse fazendo turismo no calçadão de Copacabana, pô, não é a mesma coisa. Mas tá calor, pô, não interessa. A grande questão é que, assim, você tem que entender que são países onde as pessoas, mesmo não sendo radicais, elas podem ficar ofendidas. Então, você tem que tentar caminhar, se comportar da forma como a maioria da população lá se comporta. Mas é óbvio que existem diferenças. Esse exemplo que você colocou aí, isso aí é mais para o Irã. Mas tem outros países onde a mulher frequenta. Claro, mesmo sendo mais liberais, há que ter um respeito. Mas as mulheres frequentam os mesmos lugares que os homens. Há uma maior liberdade. Mas é óbvio, evidente que não é tão liberal assim, tá? E com relação ao que... Iago, você colocou uma pergunta no chat aí com relação à questão de homens-bombas. O homem-bomba, ele é um terrorista, tá? E foi o que eu falei aqui. Esse terrorista, ele é preparado para aquilo. Você não pensa assim, eu vou pegar um cara na rua e vou falar assim, ô camarada, vem cá, você é radical ou não? Eu sou radical. Então, pô, você tá afim de colocar um explosivo atochado no canto do teu corpo aí, e mandar todo mundo pro inferno ali daqui a pouco? Pô, não é assim. O cara que... um camarada que vai jogar a vida dele fora e fazer um negócio desse, ele é doutrinado desde pequeno. Em alguns países onde você tem a questão do radicalismo, em algumas regiões, isso é ensinado para as crianças. Quantos vídeos a gente vê aí, se você colocar na internet, de crianças que elas nem aguentam empunhar uma arma, mas o moleque já está segurando um fuzil ali, uma arma de guerra, desde pequenininho eles são preparados para isso. Então, é uma situação bastante difícil, né? Bastante complicada. Você vê uma criança pegando numa arma, cara, ou seja, a infância da criança, enquanto em outros países aí, né, que é o certo, a criança tá lá jogando futebol, faz brincadeiras de criança, o garoto tá aprendendo a atirar, aprendendo a matar. Então, assim, para nós é chocante, mas para eles é algo normal. Mas eu volto a bater na tecla, que fique bem claro, isso não é em todo mundo islâmico, não é com todo muçulmano. Eu sempre friso isso. É a minoria do mundo islâmico, são os radicais que agem dessa forma, com essa conduta. Tá bom? Que fique bem claro isso, porque, como eu falei, em que país, Iago? Tem vários, em vários países. No Irã isso é muito forte, mas isso também tem no Iraque. Se tem alguma matéria sobre isso, se você colocar, o Iago, na internet, se vocês colocarem depois na internet aí, crianças guerrilheiras, um exemplo, no Oriente Médio, vocês vão ter imagens, cuidado que algumas são até chocantes aí, né? Mas você vai ver, vai encontrar imagens aí de crianças atirando, enfim. Não sei se vocês viram algum tempo atrás aí, porque assim, nós temos vários grupos terroristas espalhados aí pelo mundo árabe. Eu acho que lá na página...
A mais famosa é a Nós Al-Qaeda. temos, lá na página 407, tem a Al-Qaeda, que foi muito conhecida, né, por causa aí do Osama Bin Laden, porque foi ele que orquestrou, né, aqueles atentados que ocorreram no 11 de setembro, lá nas Torres Gêmeas, mas também tem outros aqui, ó, esse Daesh, Hamas, que é muito conhecido, Hezbollah. Recentemente teve um outro grupo terrorista que ficou muito conhecido, que é o Estado Islâmico. E o Estado Islâmico ficou conhecido por quê? Porque o Estado Islâmico passou foi o grupo terrorista que começou a fazer algo que até então eles mesmos condenavam. Olha só que interessante, né? O Estado Islâmico viu, enquanto radical, preste atenção, olha como é que isso é muito interessante. Enquanto o islâmico, que é radical, é contra a tecnologia, esse grupo terrorista, o Estado Islâmico, ele viu que a tecnologia poderia ser uma aliada para o crescimento do grupo terrorista. Tanto que o Estado Islâmico foi muito conhecido por estar fazendo recrutamento de simpatizantes pela internet. Quantas pessoas no mundo inteiro passaram a ter acesso ao que esses caras achavam que deveria ser o certo e passaram a seguir, passaram a fazer situações parecidas. Nós tivemos, infelizmente, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê. Vocês, então, que são adolescentes, o adolescente, ele ainda está, assim, querendo seguir, procurando o caminho a seguir, né? E o que acaba acontecendo? Muitos jovens que estão, assim, no seu país, insatisfeitos com o que está acontecendo, aqui no Brasil mesmo, acabam achando que as ideias desses caras são muito maneiras, são muito legais, porque a história que eles contam, a história de libertação, de revolução, é tudo muito bonitinho. Só que na prática, o que eles querem é banho de sangue. Então, nós já tivemos aqui no Brasil 2 eventos onde há indícios muito fortes de influência desse tipo de pensamento. Não sei se vocês devem lembrar, vocês eram muito jovens, mas nós tivemos aí um atentado aqui no Rio de Janeiro, numa escola estadual, e nós tivemos recentemente, não sei se foi ano passado, ano retrasado, aquele que aconteceu lá em São Paulo. E, entre outros, aí, se você for estudar esses eventos espalhados, não que ocorreram aqui no Brasil, mas ocorreram em outros países no mundo, você vai ver, quando as investigações avançam, o tipo de site que esses jovens estavam visitando, o tipo de pessoas que eles estavam conversando, e esse tipo de situação, a influência desses radicais acaba sendo comprovada. Então, é muito complicado. E o Estado Islâmico conseguiu isso. O Estado Islâmico transmitia ao vivo as execuções que eles faziam. Botava lá, tipo assim, hoje vai ter uma live, vou cortar a cabeça de 3, tá? Não estou dizendo que era assim, não, mas era mais ou menos por aí. E a galera ia lá para ver. Mas era por aí mais ou menos, a situação é essa. É de tirar a cabeça, né? Hoje tem. E tinha, pô, era assim, a audiência maciça. E, infelizmente, isso aí acabou ao mesmo tempo que choca, ainda tem isso, Iago. Eu não sei se ainda tem, porque o grupo terrorista começou a ser muito combatido e perdeu muita força. Acredito que não aconteça mais com a frequência que acontecia alguns anos atrás aí. Mas era mais ou menos assim, os caras botavam lá, ou transmitiam ao vivo, ou depois que cometiam, né, as execuções, colocavam os vídeos na internet para quem quisesse assistir. Isso é uma forma de influenciar, ao mesmo tempo de mostrar a força deles, que eles são poderosos, e não mexam com eles, porque se mexer com eles, é isso aí que vai acontecer. Mas o que chocava é que eles executavam, não eram guerrilheiros, eles estavam executando pessoas comuns, principalmente jornalistas. Muitos jornalistas foram executados, porque os jornalistas mostravam para o mundo as atrocidades que estavam acontecendo nas áreas onde esse grupo terrorista, né, o Estado Islâmico, tinha uma influência muito grande.
e eles eram considerados inimigos, principalmente se fosse jornalista de algum país europeu ou ou dos Estados Unidos, melhor ainda. Então era mais legal ainda cortar a cabeça de um cara desse, né? Só que é aquela velha história, tá? Os Estados Unidos, como eu falei, querem ter uma influência muito grande naquela região. Então eles precisam de um motivo só para fazer um sururu danado dentro daquela região. Aí você mata um jornalista dos Estados Unidos, aí os caras vão ter motivo para entrar naquela região ali com força, que foi o que aconteceu, né? E isso aí acaba fazendo com que não só esses grupos terroristas paguem o preço da situação, mas os civis também, né? Foi o que foi colocado por alguém aqui. O ruim é que quem não tem nada a ver com a história, quem não está metido com essa bagunça, com essa confusão, acaba pagando. Porque, assim, quando o cara joga uma bomba, o cara tá lá, lançou um míssil para atingir um determinado alvo, o míssil não diz assim, ó, dá licença que eu vou cair aqui só no lugar onde está o terrorista. Não, o míssil não é assim. O míssil chega, cai, quem tiver por perto vai sofrer. E aquele negócio, com toda a tecnologia que tem, existe o míssil inteligente. Conversa, tá? Porque eu quero acertar aquele alvo militar ali. O cara lança o míssil lá do raio que parta, só que ele cai numa área residencial. Aí não acerta o lugar certo, morre um monte de gente, não acerta o lugar certo, ficou ótimo também, né? Não acerta o alvo correto, entendeu? Então, assim, é uma situação bastante complicada. Infelizmente, isso acontece lá no mundo árabe. Fala, Caetano. Edson, a gente assim fala tão mal do Brasil, mas devia dar graças a Deus que o Brasil não tem inimigos assim como os Estados Unidos, né? Que vive tendo atentado lá, várias pessoas morrem direto por causa desses terroristas, por causa dos atentados, tantas pessoas morrem, e aqui no Brasil não tem isso, porque o Brasil não é tão assim para ter inimigos para nos atacar. Só se o Brasil participar de uma guerra, né? O que é muito difícil. O Brasil não tem tradição, graças a Deus, né? O Brasil tem tanto problema, só faltava essa, né? O Brasil com tanto problema começar a querer se meter, não é? Por querer se meter. A parte boa de um país ser pobre. Na vida dos outros, arrumar problema com gente que não tem consegue nada. nem matar os traficantes aqui do morro, vai se envolver na guerra, pelo amor de Deus. Não é? Então, não assim. Sabe nem no feijão. Lá no... Oi? Não consegue nem mexer lá no feijão, pô. Pois é. Então, assim, justamente, eu acho que isso aí, Caetano, graças a Deus, né? Porque, com certeza, com todos os problemas que nós temos, se nós estivéssemos ainda querendo arrumar problema com outros países, que não tem nada a ver com a gente, com certeza isso atrapalharia muito mais o nosso desenvolvimento, muito mais problemas nós teríamos. Porque, assim, você vê, um país como os Estados Unidos, com toda a tecnologia, com toda a inteligência que eles têm lá, cara, eles têm uma vigilância absurda. Eles tomam conta do espaço aéreo, eles têm lá tudo que vocês possam imaginar de mais moderno para tentar impedir a ocorrência de atentados terroristas. E eles já foram vítimas. Imagine um país que não tem, no caso, o Brasil, um sistema de proteção. Aqui entra quem quer, aqui faz quem quer, o que bem entende, entendeu? Então, assim, claro que eu estou dizendo isso, não é bem assim, mas ao mesmo tempo é assim. O que eu quero dizer para vocês, não sei se vocês me entendem, é que aqui não há uma preocupação, justamente porque nós não temos uma tradição de inimizade com ninguém. Tá? E espero que isso não continue, que isso, né, continue, ou seja, que o Brasil continue tendo uma tradição de um país pacífico, ou seja, um país onde o Brasil tem uma tradição de ser um país acolhedor. O nosso país, inclusive, o nosso povo, o povo brasileiro, ele se formou a partir do acolhimento de outros povos. Por isso que nós somos um povo miscigenado, porque o nosso país ele recebeu muita gente. O Brasil não passa. Quando eu falo o Brasil é um país pacífico em relação à questão da receptividade com o estrangeiro, tá? Mas é óbvio, evidente que a gente está longe dentro do nosso país de ter uma questão pacífica. Mas foi o que foi colocado aqui pelo Caetano,
pelo Rian, nós temos os nossos problemas, que muitos, sérios, que precisam ser resolvidos. E por isso que é óbvio que não tem nem como, né, estar se preocupando com o que acontece. Claro, não é que não tem que estar se preocupando, a gente tem que se preocupar com o que acontece no mundo, sim, tá? Porque o que a gente vê acontecendo aí no mundo é chocante, na região do Oriente Médio mesmo, que fique bem claro, não é que a gente não tem que se preocupar, os governos no mundo, o governo brasileiro eles deveriam se unir para estar buscando saídas, soluções, tá? A ONU com seu papel, com a sua participação, mas é óbvio, evidente, isso aí é uma ação em conjunto, sem necessidade de intervenção militar, sem necessidade de conflito e de guerra. Esse é o caminho, esse seria o caminho ideal, só que, infelizmente, isso não acontece. Por quê? Justamente por causa da intolerância. Gente, a gente tem que... vocês que daqui a pouco estão indo para o ensino médio, se Deus quiser, vocês têm que colocar na cabeça de vocês aí que o grande problema no mundo ainda, que atrapalha em tudo, atrapalha a economia, atrapalha o desenvolvimento social, a questão da intolerância. As pessoas são muito intolerantes. Nós vivemos em uma sociedade onde a intolerância, que era algo que deveria estar acabando, muito pelo contrário, ela cresce, ela ganha força no mundo e no Brasil também, ou seja, aquela questão de você não aceitar o outro da forma como ele é, entendeu? Ou seja, você acha que em algumas sociedades, em alguns grupos, existe aquele pensamento de que todo mundo tem que seguir o mesmo caminho, a mesma conduta, tem que ser do mesmo jeito, e isso é muito ruim, tá? Isso é muito ruim, isso tem que ser combatido. Vocês, se Deus quiser, vão fazer com que a sociedade futuramente aí tenha uma outra forma de viver, uma outra conduta, porque infelizmente isso é uma marca das sociedades no mundo, tá? No mundo, não é só uma questão no Brasil, não é só no Oriente Médio também, isso aí está acontecendo no mundo inteiro, é um fenômeno que infelizmente deveria estar perdendo força, mas muito pelo contrário, continua ganhando força, continua crescendo, continua ganhando muitos adeptos. Então eu tenho certeza que vocês vão se tornar pessoas adultas, vão se tornar, já são jovens, mas vão se tornar adultos que, se Deus quiser, vão ter um pensamento diferente, um pensamento de que vocês são de um jeito, ótimo, vocês têm a forma de viver, a religião, o que vocês acham certo. E o que vocês acham certo, vocês têm que também respeitar a pessoa que é diferente. Tá? Então, a gente vê sociedades que avançaram, sociedades que deram certo, países onde as coisas funcionam, são países onde essa questão da tolerância ela é muito maior, a aceitação ela é muito maior em relação aos outros, o respeito ao próximo. E isso aí é algo que a gente tem que estar tentando, né? É difícil. Não vou dizer para vocês, professor, você fala assim, é muito fácil. Não, claro que a gente vive, nós temos os nossos parentes, nosso círculo de amizade, e é natural que você sempre, assim, tenha mais afinidade com aquela pessoa que pense parecido com você. Isso aí é normal, isso não é normal. Só que isso não quer dizer que você não possa ser amigo, e a questão não é nem essa, não digo nem amizade, mas respeitar. A palavra certa é essa. Isso não quer dizer que você não possa respeitar aquela pessoa que pensa diferente de você. Se você não quer ser amigo, isso aí é óbvio, evidente, é natural, um respeito, e isso tem que ser respeitado. Agora, isso não quer dizer que por você e, de repente, um grupo de amigos pensarem de uma forma, que pessoas que pensam de forma diferente não possam ser respeitadas por pensarem diferente. Então, acho que o caminho é esse. Se as sociedades conseguissem chegar a esse caminho, as coisas conseguiriam fluir melhor, as coisas poderiam se desenvolver de uma forma melhor. Isso aí não sou eu que estou dizendo, isso aí são os fatos que mostram. Foi o que eu falei para vocês. Se vocês pegarem aí, como que a sociedade pega os países que têm o melhor IDH no mundo, Noruega, Suécia, Finlândia, vai ver como é que esses caras vivem, vai ver como que essas sociedades funcionam. Há uma preocupação, respeito
com o coletivo e não com a questão só do individualismo, ou seja, tudo para que o país funcione, as pessoas precisam estar juntas, independente de religião, independente das suas escolhas. Isso aí é o que falta, e como a gente está falando de Oriente Médio, lá essa questão ainda precisa avançar muito, porque é uma região onde essa questão da intolerância ainda é algo muito forte. Tá bom, gente? Enfim, acho que eu consegui concluir o capítulo 3 do módulo 2. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma colocação? Ninguém? Professor? Não, segue baile. Oi? Oi, Pode Carlos? seguir. Pode seguir? Oi, Caetano? Eu quero falar. Olha, sobre Diga. aquele assunto que eu estava falando sobre o Brasil ter inimigos, como é que ele não criou inimigos na época quando ele foi para a Itália para combater o fascismo? Ele poderia ter uma inimizade com a Itália, né? Não, mas assim, não era para a Itália, porque o inimigo não era a Itália, o inimigo era o fascismo. Tá? Então, a questão a Itália queria se livrar desse problema também, assim como outros países. Então, a derrota do fascismo na Itália, ela foi comemorada pelo povo. Claro que você tinha na Itália pessoas que simpatizavam com o fascismo, assim como você uma parcela significativa, né? Mas a maioria da população, com o tempo, viu que isso aí estava levando o país para o atraso, para a derrocada, para as guerras. Isso não é bom. A mesma coisa aconteceu na Alemanha com relação ao nazismo. No início era tudo muito legal, isso aí vai ser legal, mas depois que os alemães como um todo viram que o nazismo estava proporcionando para o país, a população viu que aquilo era uma furada. Então, assim como os italianos, os alemães também estavam doidos, estavam querendo que o nazismo, o fascismo fosse derrotado. Então, Caetano, o Brasil, na verdade, não ganhou um inimigo. Na verdade, o Brasil ele ganhou foi a simpatia dos italianos. Tanto que, claro, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial não precisava acontecer. Aquilo foi toda uma jogada política para querer agradar os Estados Unidos. Tem todo um contexto aí que, se eu for contar agora, eu vou precisar de mais uma aula para vocês. Oi? Oi, Carlos? Não, eu só quero falar que eu acho que o Brasil, tipo assim, ele é um país que ele vai, Maria vai com as outras. Ele não é os Estados Unidos que bota assim, bate no peito, vai na frente, que se acontecer qualquer coisa, depois ele recua, fica na dele, não faz nada, entendeu? Mais ou menos isso, eu acho. Assim, isso não é sempre, mas o grande lance é que nesse período da Segunda Guerra Mundial, realmente havia uma questão de querer agradar não só os Estados Unidos, mas os países europeus, pensando no seguinte: mais tarde, quando eu precisar de uma ajuda econômica, por exemplo, eu posso usar isso. Tá vendo? Fui para a guerra, ajudei vocês, estou precisando de uma ajuda agora. É uma troca. Como eu falei, era desnecessário. Muitos estudiosos, historiadores dizem isso. Mas o fato é que o Brasil tem uma ligação muito forte com a Itália. Claro que não é só por causa da Segunda Guerra Mundial. A Itália tem muitos italianos que vieram para o Brasil. São Paulo mesmo tem uma comunidade italiana enorme, no Rio Grande do Sul também. Enfim, há uma ligação cultural com a Itália e Brasil. Mas o Brasil, por ter participado da Segunda Guerra Mundial e ajudado, né, a libertar lá a Itália, os italianos têm um respeito muito grande. Tem até monumentos lá homenageando os pracinhas lá na Itália, enfim. Isso aí é muito legal, né? Então o Brasil não ganhou um inimigo, ele ganhou foi a admiração aí dos italianos. Galera, só são 10h20, tá? Nosso tempinho já foi. Falei. Acho que consegui concluir aí com êxito aí o
o nosso capítulo 3. Ficou pendente, então, o exercício, né? Vai ficar o exercício somente. Então, só lembrando, é a página 401 que vocês, eu pedi para que vocês façam, né? Aí, página 401 e as páginas 408 e 409, 401, 408, 409. Tá bom, gente? Excelente. Oi, Júlia. Você já corrigiu as provas, ou pelo menos pegou elas? Que voz de soninho gostosa, preocupada com as Não. provas. Tá? Olha só, eu falei agora, não peguei não, Júlia. Eu iria hoje, mas como eu tô Precisa agora de manhã. não. Não, mas eu vou sim, faço questão. Não. Só que eu só vou lá Não, segunda-feira. pega só a segunda. Segunda-feira, eu já tinha falado aqui, não peguei ainda não, mas segunda-feira, se Deus quiser, eu vou lá, vou pegar e pode deixar que logo, logo eu vou estar Eu não dando quero, não. boas notícias para vocês. Tá bom? O Wexley. Ai, Vamos fazer meu uma Deus do coisa. céu. Você passa só a 401 e chega um negocinho aí pra tua casa. Não, é 401, 408 e 409. Ah, Tá? Olha lá, Iago Wexley. falando que eu posso pegar pesado com vocês. Galera, olha só, eu queria ficar mais tempo com vocês aí, eu amo vocês, tá? Só que eu tenho que sair porque eu tenho que ir lá para 81, tá bom, galera? Então, assim, eu amo vocês, Titio, eu amo vocês, tá? Então, ó, vocês tenham um bom final de semana, se cuidem, tá bom? Continuem se cuidando, continuem estudando. E se Deus quiser, você também é muito fofo, Iago. Semana que vem a gente tá aí junto novamente, tá bom, galera? Então, um beijo para vocês, um abraço forte e até Tchau, semana que vem. Wexley. Tchau, Tchau. galera. Fiquem com Deus Valeu, aí. Max. Beijo. Beijão. Tchau, tchau.